Boa noite. Tudo bem? Graça e paz. Como é bom estar aqui. Eu preferia estar aí no seu lugar. Mais confortável. Queridos, nós vamos falar nessa noite sobre Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Peço sua atenção, sua concentração, que você não se distraia. Nós estamos aqui por esse amor. Nós cantamos sobre isso hoje. Cantamos que o véu foi rasgado, cantamos que acessamos agora ao trono do Pai, graças a Jesus. O Clédson fez a abertura já mencionando que pessoas foram marcadas porque tiveram uma experiência com Jesus. Então, nós vamos olhar para a palavra nessa noite e nos lembrar de algumas pessoas que foram marcadas pela presença do nosso Senhor. Amém? Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, 3 versículos, do 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do próprio Jesus sobre quem ele era e sobre o que ele poderia fazer na vida das pessoas que se relacionassem com ele. Parece ser tão simples, porque o próprio Jesus se apresenta disponível àqueles que tinham qualquer tipo de peso, de fardo, de dificuldade, de problema. E ele se apresenta como alguém que pode aliviar aquela carga, aliviar aquela dor, como alguém que pode trazer descanso à alma. Todo mundo aqui que se cansa durante o dia e deita para dormir à noite, sabe que o máximo que consegue descansar é o corpo. Às vezes nem o corpo. Às vezes nem a mente. A gente ouve com frequência as pessoas dizerem assim: eu já acordo cansado. Como é que pode? Então, às vezes, a gente não consegue descansar nem o corpo. E Jesus está oferecendo um descanso para a alma. Veja que coisa profunda. Só Ele pode fazer isso, amém? Nós veremos nessa noite algumas pessoas que foram marcadas por esse encontro com Jesus, mas que tiveram obstáculos na sua experiência com Ele. E esses obstáculos não eram somente espirituais, eles também eram no campo natural, através de pessoas. Bruno, você consegue projetar a imagem para mim? Nós vamos observar que essas pessoas são muitas pessoas, né? São muitas experiências, são muitos milagres, mas eu quis destacar alguns ali, precisamente 8. Vocês me suportem, amor. 8. Nós vamos começar ali por Lucas 13. O tema da nossa mensagem é Jesus, nossa fonte de vida. Amém? Amém? Um amém que crê nisso. A mulher encurvada em Lucas 13. A história dela é contada. Eu não vou ler todos os textos, fiquem tranquilos. Mas o detalhe dessa mulher é que ela andava encurvada e a Bíblia diz que de forma alguma ela poderia se endireitar. E Jesus, vendo-a, moveu-se de compaixão e disse para que ela se erguesse e andasse normalmente. E ela se ergueu e passou a andar. Em todos os textos nós veremos que os milagres aconteceram em um versículo. E nos outros são os desdobramentos daquilo, que por conta dos religiosos da época eram normalmente críticas ao que Jesus havia feito. Porque especialmente no caso da mulher encurvada, era sábado. E antes de celebrarem aquilo que aquela mulher estava experienciando com Jesus, eles questionaram: hoje é sábado. Entendia-se que não podia trabalhar no sábado e o ofício de curar assemelharia-se ao ofício de um médico, então ele não poderia efetuar aquela cura no sábado. E aí ele era questionado. Só que a Bíblia diz que essa mulher estava possuída por um espírito de enfermidade há 18 anos. E Jesus começa a argumentar com aqueles religiosos e dizer assim: vocês não conseguem se compadecer de alguém que está nessa situação há tanto tempo?
Em todo o texto em que especificamente o sábado era uma questão, Jesus tenta mostrá-los que o bem ao próximo era maior do que a lei e aquilo que eles estavam apegados. E eles se indignam com aquilo, mas a mulher não pediu pelo milagre. A Bíblia não diz que ela chega pedindo a Jesus alguma coisa, que Jesus olha para ela, sabe que ela está há 18 anos, acometida por aquele espírito maligno que a mantinha encurvada. E ele a liberta. E isso, ao invés de maravilhar as pessoas, isso causa indignação. Eles não conseguiram celebrar. Eles questionaram Jesus. Eu acho que se eles pudessem tirar a cura daquela mulher e encurvá-la de novo, eles tinham feito isso. Porque o questionamento era esse, era quase, volta na segunda-feira, que é o primeiro dia útil, para receber o seu milagre. Enlouquecedor. Enlouquecedor quando a gente coloca uma regra acima do amor, que é o dom supremo, o dom excelente, o fruto da excelência. E todas as pessoas que questionam ao longo dos... Mantenha ali, por favor. Todas as pessoas que questionam ao longo dos textos são os religiosos. Eu queria que você atentasse muito para isso, com muito temor no seu coração. Toda oposição que se levanta àquilo que Jesus fez, na verdade, são os que deveriam testemunhar do poder dele. O segundo exemplo, ali em sentido horário, é a mulher adúltera, descrita em João, capítulo 8, versículo 3 ao 11. Eu vou deixar a mulher adulta por último. Vou pular para o homem paralítico ali, depois vocês vão entender por quê. O homem paralítico, ele está descrito em Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao 8, mas em Lucas 5, do 17 ao 26, o texto dá mais detalhes, que é aquele homem que os amigos entraram pelo teto, numa maca, para que ele fosse visto por Jesus. Ele também não pediu o milagre. Ele chamou pouca atenção, né? Imagina, uma parte do teto se abre aqui e alguém desce agora com uma maca no meio do culto para chamar a atenção de quem pode curá-lo. Ele tinha amigos que estavam dispostos a fazer qualquer coisa para que ele alcançasse o que ele precisava. E aí não tem como a gente olhar para esse texto e não pensar, as pessoas que são nossos amigos, elas nos aproximam de Deus ou elas são os empecilhos para que a gente chegue a Ele? Preciso te perguntar de novo. As pessoas que frequentam a sua casa, que estão lá nas preferências das suas redes sociais, que curtem as suas postagens, que tem o seu número de WhatsApp salvo, que te dá o bom dia, talvez 5, 6 da manhã, que é quem você vai ficar falando até tarde da noite, que é quem sabe onde você mora. As pessoas que conhecem o seu gosto, o seu jeito de ser, os seus defeitos, as suas qualidades, essas pessoas te aproximam de Deus. Ou você nem pode contar para elas quais são as experiências mais profundas que você já teve com Deus, porque elas não creriam. Pense sobre isso. Porque aqueles amigos, ninguém faria um esforço tão grande, vamos combinar, não precisa atualizar o tempo, ainda é difícil descer com alguém por um teto. Como é que eles conseguiram entrar por fora? Abrir o espaço que eles precisavam, descer. Com alguém que não podia se mover, aquele homem estava sobre uma maca, ele não pôde ajudar. Concorda comigo? Ele não pôde ajudar. Ele estava completamente entregue, dependendo dos amigos. Eu imagino, com a minha mente bem superficial, o medo que ele tinha de cair e acabar de se quebrar ali. Pensa, era impossível? Claro que não. Agora, os amigos estavam dispostos a fazer qualquer coisa e eles não tinham o poder de curá-lo. Porque se tivessem, teriam feito. Mas eles podiam ajudá-lo a levar a quem poderia fazer. Eles também chamaram a atenção de todo mundo que estava ali. Tinha muita gente, a Bíblia diz que havia uma multidão, e eles não conseguiriam ter acesso, digamos aqui, se fosse na 20, eles não teriam acesso pela porta, de tão lotado que estava o lugar. Quando a gente caminha com quem acredita em quem Jesus é para nós, e na vida dessas pessoas não existem grandes obstáculos, pelo contrário, existe uma disposição incansável em crer naquilo que Ele pode fazer. Agora, você pode gerar isso na vida de alguém, sim ou não? Você pode gerar fé em alguém? Sua história pode ser uma influência para isso? Seu testemunho com Deus pode ser um testemunho para a vida de alguém, sim ou não? E você pode decidir andar com essas pessoas, sim ou não? Sim. Elaine, não tem ninguém que eu possa andar desse jeito, então você vai ter que ser essa pessoa. Você vai ter que ser essa pessoa que vai ser o amigo que vai dizer, não, o que você precisa? Vamos jejuar? Vamos subir um monte? Vamos fazer uma campanha de oração? Eu não consigo ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia juntos? Vou fazer uma propaganda. Vamos começar por Provérbios, um capítulo por dia, não tem como errar.
Você pode começar qualquer dia, hoje é dia 15, começa hoje. Compartilhe um versículo, aquilo que você entendeu. Já li tantas vezes Provérbios com pessoas diferentes. É incrível como quantas vezes você lê, quantas vezes você vai extrair lições diferentes, e quantas vezes você vai olhar para um versículo e vai dizer, não acredito, isso aqui sempre estava aqui. É a 40ª vez que eu estou lendo o livro e eu não tinha visto isso aqui. É a capacidade da palavra de se renovar e a nossa incapacidade de reter tudo aquilo que aprendemos. Mas ela vai sempre nos apontar para algo maior. Nós precisamos dessas pessoas na nossa vida. E mais do que isso, para você não sair daqui só caçando, nós precisamos ser essas pessoas na vida de alguém. Porque elas podem questionar muito sobre a nossa forma de viver e a nossa forma de pensar. Mas a pergunta é, quando existe um problema, te procuram para ajudar? As pessoas sabem que podem compartilhar com você um problema bem pessoal e podem te pedir oração? Ou não? Porque talvez você não vai ter misericórdia, talvez você não vá se importar, talvez você não vai dar atenção, talvez você vai contar para os outros, talvez você não vai interceder. Você é alguém que procuram na hora do problema? Se for, estamos bem. Saber que podem contar com a gente faz diferença. Talvez você esteja pensando, Elaine, mas isso dá um trabalho. Só dá. Mas a gente também não pode fazer, a gente apresenta para quem pode, amém? A gente testemunha daquilo que temos aprendido com Deus, a gente dá as mãos e caminha junto. A gente fala também, não sei como é que faz, não, mas vamos tentar junto, vamos orar sobre isso. É lindo quando você vê alguém falar, vamos orar sobre isso. É o reconhecimento de que não temos a resposta, mas vamos buscar nele a resposta. Nossa confiança está naquele que tem todas as respostas. Cantamos aqui, tu sabes tudo que eu não sei. Tudo, tudo, tudo. Não quer dizer que ele vai responder, mas a gente clama e isso nos aproxima dele. Nos aproxima? Quando a gente ora, a gente sai do lugar de oração aliviado. Nada aconteceu. Naturalmente olhando, fisicamente olhando, mas dentro de você muita coisa foi colocada em ordem. E isso não é atributo humano, isso não é habilidade natural, isso não tem a ver com nada que seja palpável, é a ação do próprio Senhor em nós, amém? Por isso a oração não pode ser vista como uma chave que eu giro. E quando eu giro a chave do carro, ele liga, e muitas coisas ele pode fazer uma vez ligado. Não é bem isso, é uma conexão muito mais profunda, porque pode ser até que você ore sem sentir nada. Sem sentir vontade, inclusive, de orar. Mas você está ali, tentando estabelecer uma conexão, e Deus não precisa dessa conexão. Nós precisamos. E isso vai fazendo sentido, nem que seja quando a gente fala, eu não sei não, mas eu estou orando por isso, pastor. Até quando a gente fala, a gente se sente um pouco mais acalentado. Eu não sei não, mas eu estou orando por isso. É como se fosse algo em andamento, e às vezes a gente não sabe dizer em qual fase está. Os programas vão dizer para nós em que instalação está, né? Você vai ligar um aparelho e fala, instalando, 3 de 10, 4 de 10, 5 de 10. Na oração não tem isso. Não tem lá um andamento, mas a confiança supera todas as coisas. Existem coisas que você não ora há muito tempo e quando elas acontecerem, o Senhor vai te lembrar de quantas vezes você orou por aqui. Pode ser que você tenha esquecido, pode ser que você tenha se cansado. Pode ser até que você tenha desistido, mas não quer dizer que Ele tenha ignorado. Por isso que tudo que é feito em direção ao nosso Senhor não é um trabalho perdido. Pelo contrário, é o que a gente pode fazer de mais precioso em direção a Ele. Sabe quando a gente erra? Quando a gente faz em direção aos outros. Quando toda a minha expectativa está numa resposta, eu vou falar com a Guacira, mas aí ela não veio, ela não me deu atenção, ela não respondeu a mensagem. Agora, quem poderá me defender? Todas as minhas expectativas se esgotaram. Se nós falarmos com Ele, antes de falarmos com qualquer pessoa, sobre qualquer assunto, a dinâmica é totalmente diferente, querido. Porque até quando a gente tem a negativa, a gente entende a negativa como resposta. Tenha essa experiência. Faça teste disso. Talvez você já tenha tido essa experiência, mas parou. Quando nós apresentamos algo a Deus primeiro, como as primícias, como o Ivan falou aqui, as primícias da sua vida também, das suas decisões, das suas direções, quando a gente apresenta isso a Ele primeiro, a paz para todas as outras etapas, inclusive quando aparentemente nada acontece. Porque nós confiamos que a entrega a Ele foi recebida. Amém? A terceira pessoa aqui embaixo, a mulher do fluxo de sangue, que foi quem o Clédson citou na oração de abertura. A história dela é descrita em Mateus 9, versículos 20 e 22, exatamente no meio do caminho ali de Jairo, que está pedindo socorro por sua filha. Ela estava com hemorragia há 12 anos, e a Bíblia diz que ela já havia procurado vários médicos e gasto toda a sua
renda com aquilo, e ela não tinha resposta. Essa mulher nos confronta muito com a sua fé, porque já que ela havia passado por vários médicos e pedido ajuda a profissionais, o mínimo, pelo menos como mulher, é que ela esperaria era sentar para conversar com Jesus. Se eu puder me explicar o que está acontecendo, porque eu já fiz de tudo. É típico da mulher dizer que já fez de tudo, colocar a mão na cintura, né, pastor? Eu preciso marcar uma conversa, uma reunião, uma audiência com o Senhor. Mas ela tinha uma humildade de coração tão grande, também uma coragem, por estar fraca naturalmente, no meio daquela multidão ela poderia cair. E ela toca nas vestes de Jesus, e o texto nos dá a entender que ele estava até de costas. E havia uma expectativa no coração dela: se eu tão somente tocar as suas vestes, serei curada. Ela não precisava, na mente dela, que sequer Jesus a visse. Ela não precisava, na mente dela, falar com Jesus. Ela não precisava explicar para Jesus quando foi que a mulher é detalhista, aleluia. Ela não precisava explicar para Jesus quando foi a primeira vez que aconteceu. Todas as vezes que ela foi, os remédios, como as pessoas a tratavam, porque ela era considerada uma pessoa imunda. Todo o preconceito que ela passou, toda a fraqueza que ela tinha, o cabelo devia estar caindo, com anemia certamente. Ela não estava no melhor momento físico dela, ela não estava se sentindo incrível, porque ela estava fraca, com hemorragia, e ela, humanamente, poderia ter muitas perguntas, ou pelo menos muitos desabafos para fazer a Jesus, mas ela só queria receber da virtude que havia nele, ainda que ele não soubesse quem ela era. E a Bíblia não diz nem o nome dela. E quando ela toca nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que Jesus sente que saiu virtude dele. E aí ele para e diz: alguém me tocou. Os discípulos, como sempre, super concentrados, disseram: mestre, a multidão te oprime. Tipo, com certeza alguém esbarrou no Senhor, porque tem muita gente aqui. Ele: não foi qualquer coisa. Saiu virtude de mim. Então ele vê aquela mulher. Essa mulher enfrentou todo o preconceito que poderia, porque inclusive ela era uma mulher. E ela não foi ali levada por um marido. Não houve alguém que abriu espaço para ela. Não houveram amigos ou amigas que fizessem: Jesus, tem uma pessoa sentadinha lá no final, porque ela está fraca, ela não pode vir até aqui. Se eu puder dar uma atenção, ela está muito debilitada. Se eu puder dar uma prioridade, uma senha de prioridade para uma pessoa que está sangrando, inclusive ainda. Ela foi. Ela desbravou aquela multidão e foi. Sem que ninguém fizesse uma ponte entre ela e o mestre. Ela não pediu com palavras, mas ela tomou uma ação que poucas pessoas teriam coragem de tomar. Então, quando nós esperamos por outras pessoas, veja, situações e situações, o paralítico que desceu o templo lá dentro, ele aceitou a ajuda dos amigos e ele foi beneficiado por isso. A mulher do fluxo de sangue não foi com ninguém, não podemos dizer se ela não pediu, se ela não esperava, mas ela chamou o mínimo de atenção possível e foi alcançada. A vida dela foi transformada depois daquela experiência. E essa foi a experiência que ela teve com Jesus. Se ela estivesse entre nós, ela diria: você não precisa ficar contando seu problema para todo mundo, não. A hora que você conseguir tocar em Jesus, o milagre acontece. Fica tranquilo. Se ela estivesse entre nós, ela testemunharia o que é o poder de uma fé que é até silenciosa, mas que vai ao lugar certo, que é Jesus. Amém? A próxima pessoa aqui, já fazendo a curvinha, é a filha de Jairo. Está descrito em Mateus também, no capítulo 18, no versículo 9, capítulo 9, versículo 18. E ali no intervalinho, né, entre 20 e 22, foi a mulher do fluxo de sangue que furou a fila, de 23 a 26. Ele estava falando com Jesus, pedindo para que ele fosse à casa dele, por causa da filha. Quando a mulher do fluxo de sangue interrompe sem ter essa intenção, recebe o milagre dela e ele ainda está ali esperando. Até que chega alguém da casa dele e fala: não incomode mais, sua filha morreu. Quando a gente caminha com gente que não crê naquilo que Deus pode fazer por nós, nós precisamos guardar o nosso coração das notícias reais. Não estou nem falando de mentira. Das notícias reais que essas pessoas podem nos trazer. Porque quando a gente entrega algo a Jesus, aquilo só está resolvido quando o próprio Jesus dá a resposta. Quando a gente entrega algo a Jesus, aquilo só está resolvido quando o próprio Jesus dá a resposta. A resposta que aquela pessoa traz ali a Jairo não interfere no que Jesus podia fazer pela filha dele. E não interferiu porque ela foi curada. Sabe, às vezes a gente terceiriza nosso relacionamento com Jesus pelo que as pessoas vão falar.
E às vezes são até pessoas experientes. O problema é que elas podem não ser exatamente a porta-voz de Jesus. Porque precisamos ouvir dele. Ele tem todo o poder, amém? E nós veremos aqui, já estamos percebendo que cada um teve uma experiência à sua maneira. Não existe um padrão. Não existe um protocolo para receber o milagre. É nítido. Eu fiquei estudando os milagres e pensando, Deus, o que há em comum entre esses milagres? Porque são textos muito conhecidos e a gente já ouviu inúmeras pregações sobre isso. Então, a gente vai falar do cego Bartimeu e eu já ouvi pessoas dizerem, olha, quando Bartimeu se despojou da sua capa, ele estava tirando aquilo que o envergonhava. Ele estava se expondo porque a capa representava que ele estava mendigando. Então, você tem que se dispor daquilo que pode te trazer vergonha. Quando ele gritava, ele estava chamando a atenção do mestre. Você precisa chamar a atenção do mestre aos gritos, como ele estava fazendo. Mas aí a mulher do fluxo de sangue chega silenciosamente e toca na veste. O paralítico nem falou nada, só chegou assim, né, super discreto no meio do negócio lá, dependendo totalmente de outras pessoas, sem poder fazer nada por si mesmo. A mulher encurvada não pediu para ser curada. Jesus olhou, identificou, curou, ainda ficou explicando para os fariseus que curou e curou mesmo, e curaria de novo no sábado. E seguiu curando um monte de gente no sábado. Era quase que didático. Nós veremos que cada um teve a sua experiência com Jesus. E nós aqui também temos experiências completamente diferentes com Jesus. E Ele é o mesmo, amém? Inclusive o mesmo que já fez você ter essas experiências e crer, talvez muito mais do que hoje. Porque é bem verdade que o tempo parece desfalecer as nossas forças muitas vezes. E quando a gente conhece alguém no início da caminhada, essa pessoa tem muito mais energia, na maioria das vezes, do que depois de um tempo. A gente vai se cansando das nossas expectativas não correspondidas, mas nem sempre elas condizem com aquilo que é a vontade de Deus, porque Ele não muda. A Bíblia diz que não há sombra de variação no Senhor, não há uma dose de poder que se reduza, mas há em nós uma forma diferente de ver. E às vezes uma forma de, eu pedi e não recebi, talvez foi no início só empolgação. A gente vai perdendo a capacidade de alinhar aquilo que Deus tem para nós com aquilo que a gente pede. A Bíblia diz isso, pedis e não recebeis porque pedis mal. Como pode? Existe um alinhamento daquilo que Ele tem para nós, e Ele tem uma vontade antes da nossa. Amém? Deus tem uma vontade para a nossa vida antes da nossa. E essa vontade vai ficando cada vez mais clara à medida que a gente entrega o nosso coração a Ele. E também a nossa vontade a Ele. Senão a gente corre o risco de passar alguns anos tentando convencer a Deus sobre a proeza da nossa vontade. Tentando convencer a Deus como faz sentido Ele atender aquilo que nós estamos pedindo. Até que a gente se rende e diz, Deus, se por acaso o Senhor já tiver um plano sobre isso, que seja feita a sua vontade. Sabe, querido, isso é soltar, não é desistir. Isso é soltar aquilo que você resolveu segurar e entregar a Ele, porque o primeiro texto que lemos diz exatamente sobre isso, para entregarmos a Ele. E às vezes o que nos cansa na caminhada é a nossa vontade, não é a vontade dEle. É você carregar uma grande quantidade de coisas que dizem sobre você e não dizem sobre o que Ele vai fazer, sobre o projeto que Ele tem, sobre a história que Ele escreveu, sobre o propósito pelo qual Ele gerou a sua vida. Isso é muito profundo. E pode ser que alguns de nós levem anos para entender isso e para viver isso efetivamente. Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. A mulher cananeia, descrita em Mateus, capítulo 15, versículo 22 ao 28, foi correndo e gritando atrás de Jesus. E Jesus fingia que não estava ouvindo. Como é que eu posso dizer isso de Jesus? Porque o texto diz, os discípulos falam, mestre, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás da gente. Os discípulos se incomodaram, porque Jesus não dava resposta. E aí, quando Jesus para falar com ela, ele diz que não é lícito, não é correto, não é o ideal, deitar do pão dos filhos aos cachorrinhos. E aí os comentários bíblicos são ótimos, né? Porque eles vão dizer, Jesus não estava chamando a mulher de cachorrinho, tinha toda uma questão ali entre os povos e tal. E era uma expressão que eles usavam, e ela vai retrucar Jesus no auge da fé e dizer, olha, mas as migalhas que caírem da mesa, os cachorrinhos podem se alimentar. E aquilo chama a atenção de Jesus, ele diz para a mulher que grande era a fé dela. E aí, na hora que ele reconhece a fé daquela mulher, ele libera a cura sobre a filha dela, que estava em casa enferma, precisava de libertação.
O texto diz que quando ela chega em casa, o horário que ele liberou a palavra era o mesmo horário que ela havia sido curada. Essa mulher, além de chamar muita atenção de Jesus, não foi tão bem recebida assim, ou não foi, aos nossos olhos, tão bem tratada. Mas ela recebeu o milagre dela. Então, se ela sentasse para conversar com a gente, talvez ela tivesse que dizer, olha, passei por uma, tive que engolir o meu orgulho, porque ele não foi simpático, não. Ou ela diria, eu recebi o milagre de Jesus. E quando eu cheguei em casa, minha filha estava liberta. E é só disso que eu quero lembrar, que a minha filha estava liberta e eu não poderia ter feito isso por ela. No meio do caminho, Jesus não vai tratar a todos nós da mesma forma. E isso também é didático. A gente acaba esperando que o que é muito simples para um seja muito simples para os outros. Quem aqui, quando foi tirar a habilitação, conseguiu na primeira tentativa? Eu consegui. Não vou pedir para levantar a mão, né? Mas você sabe aí, quem não conseguiu na primeira, precisa levantar a mão. Pode só no seu coração, assim, engolir. Vamos lá. Tem gente que conseguiu na segunda, que conseguiu na terceira. Mas tem gente que tentou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e o milagre não aconteceu. É verdade ou não é? Não é? E talvez, entre nós aqui que levantamos a mão e conseguiram de primeira, talvez alguns de nós nem dirijam. E quem disse que não conseguiu, ou quem disse não, quem não conseguiu, saiba dirigir melhor do que alguém que tem a carteira e não usa. É possível? Você, quando foi tirar a carteira, você viu alguém lá, com certeza, que estava tentando pela segunda e pela terceira vez, mas que já dirigia. E não conseguia convencer o Detran que estava certo, porque eles implicam até se você... Tem alguém aqui que é fiscal do Detran, gente? Antes de eu falar bem dos irmãos. Porque até se você olhar para o lado errado, é óbvio, né? Se você olhar para o lado errado, ele vai tirar ponto, enfim. Mas por que eu estou dando esse exemplo tão natural? É habilitação, não é unção, é habilitação. Nem vou falar o que acontece no trânsito depois, mas não vou falar para não pecar. Mas é habilitação. E, de fato, né? Depois, como as pessoas dirigem, diz muito pouco se elas conseguiram de primeira, se elas perderam 1 ponto, 2 ou 3, não é não? Você sabia que perde 3 pontos se errar a seta. Você, em nome de Jesus, dá a seta quando sai, não dá? Eu sei, eu creio. Meu coração testifica que sim. Até quem pilota moto, amém? Aleluia. Eu sei, no meu coração, meu Deus. Então, a gente passou da pressão de ser avaliado, de correr o risco de ter que pagar um novo aluguel do carro, de pagar o Duda de reprovação, ter que fazer novas provas. E agora a gente tem o nosso carro e vai para o trânsito. E aí a gente reclama dos outros, daqui a pouco faz a mesma coisa, repara o que fizeram de errado, ou nem repara, porque, por acaso, talvez seja você que está fazendo errado. Sabe aquela coisa de estar todo mundo vindo na contramão? Coisas assim desse tipo. Quando a gente compara coisas naturais, tem gente que fala assim, eu tentei de cara, assim, nem tinha estudado direito, consegui. E aí, para quem ficou reprovado por 3 vezes, não conseguiu, desce um negócio aqui por dentro, ou desce ou sobe. E a pessoa normalmente se indigna, porque ela fala, olha, eu já fiz de tudo. Eu assisti todas as aulas, eu treinei com todos os amigos, eu fiz de tudo. E aí, quando chegou no dia, o carro não era o que eu treinei. Quando chegou no dia, tinha uma obra, tivemos que usar outra pista. Passou um cachorro na porta. Tudo o que você puder imaginar, toda vez que eu tento, acontece. E aí você ouve, assim, se você for meio gaiato igual a mim, começa a rir, não. Você ouve, você tem compaixão. Mas o que eu quero dizer é que algumas pessoas não entendem por que para ela parece que é mais difícil. Porque tem coisa na sua vida que parece que é mais difícil do que para os outros, não tem? Ou só na minha? Tem, não tem? Me console, irmão. Tem? Amém. Pensei que era só comigo. E quando a gente vem para a vida cristã, é exatamente assim. Existem pessoas que vão dizer assim, olha, eu tinha vontade, vou falar de um problema que as pessoas comentam, parar de fumar. Eu fiz uma oração num dia, no outro dia amanheci sem vontade. Mas tem gente que vai sair da igreja porque não consegue parar e se constrange e diz assim, não, quando eu conseguir parar, eu vou para a igreja. Só que o texto que nós lemos base diz que é aquele que precisa que deve vir. Então, eu entendo que eu não conseguirei fazer algo sem ele. Eu venho primeiro, para que então as coisas comecem a acontecer. E tem gente que vai tentar isso por muito tempo e não vai conseguir, ou vai conseguir, mas todo dia é uma grande dificuldade de resistir. Estou falando de fumo porque é uma coisa muito simples, digamos assim, lícito, né? Não é algo que a pessoa precisa esconder. Mas tem muitas outras coisas que as pessoas precisam esconder, que não seriam bem vistas por nós na igreja. E todos os milagres têm aqui os religiosos que vão questionar aquilo ali.
O homem da mão mirrada, descrito em Mateus 12, versículo 10 ao 13, também não pediu cura. Ele estava ali, Jesus chegou. A Bíblia diz que Jesus viu que a mão dele era mirrada. Algumas versões dizem ressequida, atrofiada. E Jesus curou, e era sábado. Parecia que no calendário de Jesus tinha, igual ali, um clipezinho vermelho para todo sábado que ele ia lá. Eu não vou dizer que ele ia arrumar um problema, mas ele ia provocar os fariseus e os escribas, porque tinha muita gente que nem pedia milagre, ele já chegava fazendo, e os fariseus se coçavam e falavam: hoje é sábado, não pode. E aí Jesus terminava explicando. Às vezes ele ignorava, porque eu acho que tinha hora que ele já não aguentava mais ficar explicando a mesma coisa. Mas ele seguia curando as pessoas no sábado. Mas aquele homem também não pediu. Parecia que era didático. Jesus curava e fazia daquela cura uma lição para outras pessoas que estavam vendo. Porque, de qualquer forma, Jesus ensinava alguma coisa. E quando eu digo que era didático, é porque quando você vê a mulher do fluxo de sangue, o texto destaca a fé da mulher. Quando você vê a mulher cananeia, o próprio Jesus reconhece a fé daquela mulher. Quando você vê Bartimeu, o texto destaca a fé daquele homem. Mas existem pessoas que não precisaram destacar a sua fé, elas só estavam ali quando Jesus chegou. O homem do tanque de Betesda, que não está ali, Jesus foi puxar assunto com ele. E aí ele começou a reclamar das pessoas, porque 38 anos, porque o anjo descia e ninguém levava, passava à frente. E você quer que eu faça o quê? E Jesus ia direto ao ponto, e ele continuava falando: você quer que eu faça o quê? Jesus, como terapeuta, seria top demais. Pula toda a parte da história. O que você quer que a gente faça? Ele encurta tudo. Para dizer, então, sobre isso, o que a gente pode fazer? O que você acredita que pode acontecer? Porque talvez aquele homem não fosse falar de cura. Ele ia ficar só ali: você acredita, fulano, que se diz? Passa aqui por mim direto e não me ajuda. Porque muitos de nós vamos nos importar mais com o que não fizeram conosco, ou fizeram de forma insuficiente, do que efetivamente com o que a gente precisa. E isso é uma distração. Porque você vai gastar muito tempo nisso. Muito tempo. Ressentindo, ressentindo, ressentindo. O que é o ressentimento? É sentir de novo. E de novo. E de novo. E o que acontece quando a gente sente de novo? Resolve? Parece que apura. É igual quando você dá zoom numa imagem. Parece que agora você vê com mais detalhes. Eu nunca nem tinha percebido, mas agora, pensando bem, foi pior do que eu imaginava, porque agora que eu estou contando isso pela 15ª vez para alguém, eu consigo encontrar mais uma traição dessa pessoa. E eu não estou aqui menosprezando a nossa dor, de forma alguma. Eu só estou falando daquilo que nos distrai do que pode acontecer. E isso aumenta, isso posterga a nossa dor, porque a gente não avança. A gente carrega aquilo. Essas pessoas carregavam coisas que limitavam a vida delas. Completamente. A vida delas foi completamente mudada quando Jesus retirou aquilo que as oprimia. Amém? E talvez o ressentimento seja algo que oprime um de nós aqui. Isso não é notório. Você entrou andando, você está cheirosinho, bonitinho, maquiado, penteado, bem arrumado. E pode ser que algo que te limita esteja dentro. Na forma como você vê as pessoas. Na forma como você enxerga os relacionamentos. Na forma como você conversa, ou porque você nem conversa, porque você não confia. E a gente vai ver até isso aqui. O cego Bartimeu ali em cima, filho de Timeu, né? E Bartimeu significa isso, não é o nome do cidadão. Em Marcos 10, versículo 46 ao 52. Jesus vai passando, ele pergunta quem era, alguém diz que era Jesus, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em outras versões, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam próximas começam a dizer para ele ficar quieto, porque ele tinha que ficar quieto, para ele não incomodar Jesus. Mas, ora, Jesus tinha em si a salvação e a transformação da vida das pessoas. Então, todo mundo que se aproximava de Jesus queria alguma coisa para si, além daqueles que queriam contra ele. E aí Jesus para e manda chamar. E quando Jesus manda chamar, ele pergunta ao cego: o que você quer que eu te faça? Algumas pessoas acham que essa pergunta é bem humorada, porque se ele era cego, né, o que ele ia querer? Reclamar? Um benefício, um cão-guia? Graças a Deus, Bartimeu era bem objetivo com o problema que ele tinha. Ele sabia que o que ele precisava era enxergar. Parece brincadeira dizer que ele podia querer um benefício ou um cão-guia, mas o homem do tanque de Betesda, ele não falou que ele precisava andar. Ele foi se queixar das pessoas. Então, por incrível que pareça, muitos de nós podemos ter limitações que a solução para nós ainda não é clara.
Se Jesus nos perguntasse hoje o que nós queremos, talvez alguns de nós disséssemos assim: eu queria que meu filho deixasse de ser teimoso. Eu queria que minha mãe deixasse de pegar no meu pé. Eu queria que meu marido parasse de jogar bola na quarta-feira à noite. Talvez muitos de nós fôssemos pedir coisas que dizem respeito aos outros e não a nós. E aí pode observar aqui, Elaine, pessoas foram a Jesus pedir para os outros, sim, pessoas que tinham autoridade, inclusive, eram os pais. Jairo foi pedir para sua filha e a Cananeia foi pedir pela filha. Então, se você precisa usar o seu acesso a Jesus para falar sobre alguém, que isso traga cura sobre a pessoa, não ajuste a sua personalidade. São coisas totalmente distintas. Amém? Ele vai operar em nós, o pastor Alex falou sobre isso hoje de manhã, é na nossa mente, isso é no campo natural. É o que está descrito lá em Romanos 12, 2, é em nós. Então, essa operação em nós vai depender de nós. E de uma busca, porque ninguém vai mudar se não reconhecer que precisa de mudança. Não existe isso, não tem uma injeção, mudança. Esquece isso. Não tem. Seria muito legal se tivesse, a gente instalava, baixava o aplicativo, executava. Não tem. Então, eu preciso buscar, e buscando é fácil? É fácil? Quem já tentou mudar um hábito é fácil? Pouca gente tentou mudar o hábito, né? O restante está aqui pleno, aleluia, já nasceu. O cego foi curado por Jesus porque ele reconheceu e chamou a atenção do mestre e foi lá quando chamaram. Mas se ele dependesse da ajuda das pessoas, os amigos de Bartimeu não eram como os amigos que desceram com o cidadão lá no meio do templo. Se você der ouvidos a quem não acredita no que Jesus pode fazer por você, você pode perder a maior experiência da sua vida. Porque se Bartimeu para de clamar só porque alguém mandou ele calar a boca, sabe, a gente vive uma época em que a reação do outro influencia muito. Poxa, postei uma foto tão legal, minha melhor amiga não curtiu. Oi? A gente vive um tempo em que as pessoas fazem isso. Eu fui lá visualizar, Elaine, visualizou o meu story e não curtiu. O sangue de Jesus tem poder. E aquilo foi colocado lá para isso, queridos. Você ouve pessoas falarem, não, eu terminei, mas tudo que eu faço, ele está sempre olhando, porque eu vejo. Foi colocado para isso, para você ver. Você vê que é um negócio que foi pensado para causar intriga, encrenca. Porque a gente se ressente. Poxa, eu pensei que essa pessoa torcesse por mim. Postei aqui que eu terminei um curso, que eu me formei, que eu fiz algo tão legal. Ela nem curtiu. Ele nem falou nada, ele nem comentou. Ou então deu só um joinha. A gente critica até qual foi a reação, não é não? Qual foi o emoji que foi colocado? Não, colocou um joinha. Nem para colocar um coraçãozinho. Em nome de Jesus, só acontece comigo isso não, né? E aí, quando você pensa nisso, você se dá conta da futilidade que está ocupando a sua mente. Amém? Estou falando algum absurdo? E no céu, como é que estão as suas curtidas no céu? Como é que estão essas histórias com Deus? De verdade, na boa. Quando eu digo do céu, como é que nós estamos nos relacionando com aquilo que importa. Eu não estou falando contra viver ou postar, eu estou falando do que isso gera em nós. E quando a gente identifica que está ocupando espaço demais, a reação das pessoas ou a não reação das pessoas, a gente precisa analisar. Porque eu conheço gente que posta as coisas e nem se importa. Não vai olhar quem curtiu, quem não curtiu, mas eu vejo gente que sofre, e sofre mesmo. Então, é o que isso gera em você, não é a rede social em si. Como o Ivan falou aqui do dinheiro, o dinheiro não é o mesmo para todos nós, não adianta. Para cada um de nós isso tem um significado. E isso tem a ver com a nossa criação, com os nossos pais, com a maneira como a gente usa, com a maneira como a gente ganha. Se aos nossos olhos é muito difícil ganhar ou não. Não tem jeito, falar de dinheiro e viver são coisas distintas. Para cada um ele vai ter um significado. Uma pessoa pode se julgar generosa porque ela deu R$2 de esmola para alguém. E outra pessoa pode achar que isso não tem nada a ver com generosidade. Isso é realmente particular. Então, não é o que é como você enxerga isso. Porque todas as vezes que a gente lê um texto em João, o texto não está ali, mas o paralítico, o cego, porque eu tinha uma mágoazinha, posso confessar, né? Porque Bartimeu gritou, Jesus chamou, perguntou o que ele queria e ele curou. E o outro cego lá de Mateus 2, não. O outro cego lá meu Deus, perderam um cego. O outro cego que Jesus fez a lama, João.
João capítulo 9, versículo 1. O cego chega e esse pede cura. E aí Jesus cospe no chão, faz uma lama, um lodinho, manda ele passar aquilo nos olhos e manda ele lá no tanque de Siloé se lavar. Por muito tempo eu ficava, Jesus, na boa, meu Deus do céu, se eu cuspir um negócio, por muito tempo, vocês não têm noção, você vê o nível que a gente consegue pecar na Bíblia, eu pecava pelo cego, de verdade. Aqui em cima desse altar, não tem lugar mais perigoso na sua vida do que em cima de um altar. Nada escapa desse altar. Jesus, para que você fazia um negócio desse? E aí, sabe o que é pior? É o milagre mais longo, porque são 40, em um versículo o cara é curado, mas são 40 versículos dos fariseus arrumando problema com aquilo ali. Eles mandam chamar os pais, porque eles querem saber, eles perguntam para o cara de novo, quem é esse cara, como te curou, porque era sábado. E aí Jesus estava meio que fazendo um trabalho, é como se Jesus tivesse produzido um remédio, não podia. Agora, aquilo também era didático, não só por ser sábado, e eles perguntam se os pais pecaram, e aí mandam chamar os pais, fala, olha, ele é maior já, pergunta para ele. Os pais dão um passo atrás, porque o cara é expulso do lugar, ele não pode nem continuar congregando ali. Os fariseus não conseguiam celebrar a cura de ninguém, queridos. Agora, sabe qual é o problema? Eles eram os crentes. As aspas, pastor Alex. Eles eram os crentes. E é exatamente aqui que eu quero chegar. Ai, como é perigoso o nosso ajuntamento aqui, se ele não acontecer com entendimento. Não tem protocolo, querido. Tem uma liturgia, tem uma ordem, eu sei, a gente louvou. Teve um momento da oferta, tem um momento da palavra. Você sabe que uma hora, em nome de Jesus, eu vou parar de falar. Aí nós vamos orar, você vai para sua casa. Glória a Deus, amanhã é segunda-feira. A gente sabe disso. Agora, o que a gente veio fazer aqui? E quando a gente sai daqui, o que a gente está carregando? Enquanto a gente louvava, eu pensava, Deus, por favor, ajuda a gente a falar isso aqui de verdade. Que não seja um ajuntamento, está frio, está chovendo. Não é possível que a gente veio por um hábito, que é domingo à noite. Para alguém ver que viemos, em nome de Jesus. A gente precisa estar aqui com entendimento, e eu não estou dizendo que não estamos, amém? Eu estou falando de um temor no coração, para que a gente não se comporte como pessoas que não celebram mais o milagre do outro e não se importam. Se a gente conseguir ser aqueles amigos que desceram com o cidadão no meio do templo, esses para mim são os top aqui, se eu pudesse botar um top 10, eles estavam no topo da lista. Porque eles são aqueles que reconhecem, a gente não sabe como fazer, mas a gente não vai medir esforços para te ajudar. A gente não pode perder isso. E muitos de nós fomos assim nos 3 primeiros meses de convertido. Na primeira vez que leu a Bíblia, na primeira vez que foi ao monte, que viu as folhinhas acenderem. Muitos de nós fomos assim na primeira vez que jejuou e conseguiu não enlouquecer de fome, porque descobriu que aquilo era realmente algo espiritual. E a gente não pode perder com o tempo, porque eles sabiam muito, mas eles não amavam mais. E Jesus, você pode dar uma olhada com carinho nos evangelhos. As palavras mais duras de Jesus eram para essas pessoas. Tem uma coleção de ais em Mateus. Tem os hipócritas. Meu Deus, meu coração se desespera. Porque as palavras mais incisivas de Jesus, tem um episódio do templo. O episódio foi ótimo, né? Parece que eu estou falando de uma série. Mas tem um episódio, a situação que acontece no templo, sobre as vendas das mercadorias, que isso estava tão exagerado que as pessoas já não conseguiam chegar para adorar. Por causa da venda dos animais para sacrifício. Então, perdeu-se o discernimento de para o que era o lugar. E nós não podemos perder esse discernimento. Amém? Porque Jesus continua querendo transformar as nossas histórias. E eu acho pouco provável que você esteja aqui e já tenha vivido tudo que você precisava viver com Ele. Eu não estou falando só de coisas que são físicas. Porque a mulher que eu deixei por último, a mulher adúltera, descrita em João 3:11, ela é trazida, João 8, versículo 3 ao 11, ela é trazida por esse supercrente. É jogada próximo a Jesus. E aí eles citam a lei, que ela deveria ser apedrejada. E aí nos comentários bíblicos disseram a mesma coisa que eu estava perguntando. Cadê o dito cujo, inclusive, que estava lá com ela na hora do adultério? Porque a regra, a lei era que ambos fossem apedrejados. Por acaso levaram só a mulher. E tudo sempre tinha uma estratégia, era uma pegadinha, porque eles queriam matar Jesus. Pegadinha foi muito ruim, né? Mas vocês entenderam. Era uma cilada, porque eles sempre queriam experimentar Jesus para ver o que Jesus falaria ou faria. E a Bíblia diz que Jesus estava escrevendo na areia, e ele disse para quem pudesse, quem não tivesse pecado, quem tivesse com a ficha tão limpa assim, atirasse a primeira pedra.
E aí, sobre escrever na areia, muita gente diz que ele estava escrevendo o pecado do povo. Tem gente que diz que ele estava escrevendo os 10 mandamentos. Tem gente que diz que ele estava escrevendo lá que a gente tem que amar o próximo. Eu não sei o que ele estava escrevendo. Mas a galera deu uma autoanalisada rápida e viu que, inclusive, ninguém tinha tanta moral assim para poder apedrejar. E resolveram deixar a mulher ali. De todos os milagres que nós vemos, aquilo ali era pecado. E aí só ficou a mulher e Jesus. E aí ele pergunta à mulher: onde estão os teus acusadores? Então ele diz: eu também não te condeno. Mas ele não dá um tapinha nas costas e fala: acontece, filha, vai lá. Não. Ele diz para ela: vai e não peques mais. Jesus não se abstém de corrigir aquela mulher, mas ele não permitiu que ela fosse apedrejada. Muitos de nós estaríamos lá liderando esse apedrejamento. E isso precisa alarmar no nosso coração. Porque Jesus não vai aparecer pessoalmente para dizer isso para a gente. O Espírito Santo tem que cumprir esse papel dentro de nós hoje. É Ele quem vai te lembrar. Então, sua fraqueza não é essa, mas é outra. Então, irmão, o Espírito Santo entende de regra de 3. Ele te ensina que isso está para isso, assim como isso está para aquilo. E é Ele quem ministra o nosso coração e nos convence que aquilo que salta aos nossos olhos na vida de alguém, na verdade, em nós também está saltando aos olhos dele. E aí, quando ele te convence disso, você vai orar por você e pelo irmãozinho. Porque agora você entendeu que aquilo é difícil, sim. Quem aqui ama café e não consegue ficar sem tomar café um dia? Só? Não estou confiando em vocês. Quem aqui ama café? Glória a Deus. Quem aqui vive bem sem Coca-Cola? Eu já ia me escandalizar. Eu também vivo bem sem Coca-Cola. Está vendo como é que a gente julga os outros? Quando eu ouço alguém dizer que não fica sem Coca-Cola, eu acho engraçado, porque eu nem gosto do gás, não gosto do sabor. Para mim, deveria... né? Deixa quieto. Mas aí, para quem gosta muito de café, é paralelo. E aí você só vai entender o que o amante de Coca-Cola está dizendo, ou o chocolatra, como as pessoas gostam de se identificar, quem não fica sem chocolate, quando você tentar, se alguém disser assim: ah, não, tem que ter uma coquinha gelada na hora do almoço. Aí a pessoa fala: isso é péssimo para a saúde, sabia? Então você experimenta ficar uma semana sem o café, para quem gosta muito, ou qualquer outra coisa que goste muito. Só quando a gente consegue matar algo em nós, a gente tem, não é moral, não, é autoridade para ajudar alguém. Quando eu digo moral, é porque algumas pessoas acham que isso vai dar a elas habilitação para confrontar. Não é isso. Porque a Bíblia diz que eu tenho que exortar em amor. Olha como é difícil. Em amor. Então, eu preciso fazer uma autoanálise e verificar com a ajuda do Espírito Santo o que para mim está em andamento ou o que para mim é a caixinha que eu nunca nem abri porque eu não tenho coragem. Para, então, entender a dor do outro. E eu vou ter que entender, Laine, a dor do outro. A Bíblia está dizendo que você tem que chorar com os que choram. Que você vai ter que amar, suportar em amor, auxiliar, ajudar. Então, eu não vou conseguir caminhar com a pastora Fernanda e ignorar a dor dela. Só se eu estiver só fazendo companhia, fingindo que eu estou caminhando. Mas se eu caminhar lado a lado com ela, eu não consigo ignorar a dor dela. Amém? A gente consegue caminhar lado a lado com todo mundo? Não, mas tem alguns mais próximos, não tem? E para esses mais próximos, eles vão compartilhar as dores em algum momento, vão. Se você vê alguém todo dia, algum dia ela vai dizer: hoje acordei com uma dor de cabeça. Essa noite eu não dormi bem. Ontem discuti com meu marido. Tive um problema com meu filho. As pessoas começam a compartilhar os problemas delas. E o que a gente faz com esse compartilhamento? É sobre isso. Jesus não vai andar pessoalmente entre nós hoje. Ele vai usar a gente para esse ambiente. Você é a porção ambulante de Jesus no ambiente onde você está. Tem noção de como isso é sério? Você é a porção dele. Então, quando eu olho para esses exemplos, eu penso: Deus, eu sou a porção que estaria ali com uma pedra na mão. Eu sou a porção que estaria com a mão na cintura na hora que aquele homem descesse. Agora você vê como é que vai consertar o teto. Isso é coisa que se faça, é uma desordem. Eu sou a pessoa que ia mandar chamar os pais do cego para perguntar como é que pode aquilo. E não era capaz de olhar para dizer: meu filho, aí, como é que está enxergando? Me conta. Eu preciso celebrar o milagre do outro. Sabe por quê? Porque se o outro é parte de mim,
E se somos um corpo, esse milagre também me alcança. Amém? O que acontece entre nós, acontece a todos nós. O que acontece entre nós, acontece a todos nós. Seja de bom ou seja de ruim. Então não tem minha casa, minha vida, meu milagre. Tem nossa casa, nossa vida, nosso milagre. E é por isso que a gente consegue interceder. Porque se eu pergunto para o Rodrigo, tem um alvo de oração para essa semana, Rodrigo? Qual é a sua batalha da semana? Eu passo a me comprometer. Talvez ele esteja vivendo algo lá no emprego parecido comigo. E aí agora eu não é só empatia. É comunhão. É comprometimento. É correr o risco dele alcançar a vitória dele com a minha intercessão e eu não. Fui orar pelo Rodrigo e aí sabe o que aconteceu? Ele foi promovido e eu fui demitida. Impossível? Não. O Espírito Santo está atentamente olhando para a gente nessa hora. Ah, se você não passou por isso ainda, aguarde. E não é uma palavra de desejo, não, é de discernimento. O Senhor nos mostra a motivação do nosso coração. Teve um sorteio na igreja que eu fazia parte, pastora, num culto de mulheres. E aí cada um tinha que levar um brinde para o culto. E eu machuquei o pé, um cravo plantar. E eu andei uma longa distância no meu bairro, mancando, procurando um brinde. Porque eu queria um brinde que eu gostasse de receber, caso eu fosse sorteada. E eu achei um kit de necessaire muito bonitinho, com 3 necessaire bonitinha. E aí eu andei tanto, na minha cabeça, super crente, assim, Deus, eu estou querendo comprar alguma coisa que eu gostaria de receber. Não vou comprar qualquer coisa. E aí, quando eu já estava na 15ª loja, lá no centro do meu bairro, eu lembro claramente do Espírito Santo perguntar, você está preparada? Porque você não vai ser sorteada. Pensei, tanta coisa legal para me dizer. E até ali, vocês não têm noção como era ridícula a situação. O meu esforço era de verdade, porque se você fosse sorteado, você escolhia o que você pegava, pastor Alex. Então, eu tinha uma grande chance de ser sorteado e escolher o que eu estava comprando. Logo, eu estava comprando uma coisa para mim, concorda? Eu não queria correr o risco de ser sorteado e pegar um sabonete Lux, que era um negócio que eu não ia querer. E aí, quando ele me afirmou, não era uma possibilidade, ele disse que eu não seria sorteado. Qual era a minha vontade? Ir para casa mancando e comprar qualquer coisa, porque, afinal de contas, ele já falou que eu não ia ser sorteado. Mas eu senti claramente, é muito patético, o meu coração é patético, ele não, que aquilo era para testar a minha motivação. Você é capaz de fazer alguma coisa que vai deixar alguém feliz, mesmo que essa pessoa não seja você? Era isso que ele estava me ensinando. E eu engoli a seca, eu falei, tá bom, entendendo que o senhor entende de sorteios, né? Eu vou saber hoje ainda, porque o culto era naquele dia, eu vou saber hoje ainda se o senhor está falando a verdade. Ou se é a minha mente que está tirando uma dessa para mim. Andei mais um pouco até encontrar realmente, mas aquilo ficou. Eu não ia ser sorteada. E a minha prova do dia era essa, ser capaz de fazer algo por alguém, mesmo que eu não fosse beneficiado. E, obviamente, eu fui para o culto, não fui sorteada. E alguém saiu feliz com um kitzinho de necessaire. E a minha oração era, Deus, obrigada porque o Senhor falou comigo antes. E obrigada porque eu consigo me alegrar, porque essa pessoa ganhou uma coisa que eu comprei com carinho. Mas eu entendi que o Senhor corrigiu em mim uma motivação. Porque a minha primeira tentação foi largar para lá e comprar qualquer coisa, ou até não comprar nada. Porque não era obrigada a levar, era voluntário. Essas são as piores coisas que podem acontecer na sua vida, voluntário. Porque ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus sabe do quanto você se esforçou para fazer um negócio que era voluntário. Então, ele vai ajustando aquilo que está em você e que vai ser projetado. Porque se lá tiver uma barra que volta, você vai ficar bem ou você vai ter um baita problema, porque voltou aquilo que você colocou. Entende? Essa mulher, ela merecia, de acordo com a lei, o apedrejamento, e Jesus teve compaixão dela. E a gente precisa exercitar essa compaixão entre nós. O que ela fez não foi bonito. A gente está preparado para orar por pessoas que fazem coisas que não é bonito? A gente está preparado para ajudar a tirar a carga? Porque pensa, querido, pensa se a gente está lá e a gente fala, não, Jesus, eu vou esperar ela ali na esquina, porque eu vou dar pedrada nela mesmo se o senhor não estiver olhando. Às vezes, entre nós, somos assim. Eu não vou falar na igreja, não, mas eu vou falar lá fora. O sangue de Jesus tem poder. Eu preciso desenvolver em mim a capacidade de perdoar alguém que Jesus já perdoou. Quantos de nós ouvimos alguém dizer algo pesado e a pessoa já buscou em Deus perdão e você se escandaliza? É como se você fosse lá no mar de esquecimento com uma vara
para pescar, como o pastor Alex falou hoje de manhã, para pescar, imagina, pescando no mar do esquecimento. Mas você sabia que a pessoa fez isso? Não podemos, querido. Não podemos. Não podemos porque a gente vai depender muito desse mar de esquecimento ainda. A gente vai continuar dependendo da misericórdia dele. E ele vai continuar sondando o nosso coração e nos mostrando aquilo que precisa ser exposto. Para quem a gente vai poder desabafar? Com quem a gente pode se aconselhar? Com quem nós podemos conversar a ponto de confiar? Então, antes de se ressentir de talvez não conhecer alguém confiável, seja essa pessoa confiável. Diga a Deus, Deus, eu estou aqui, eu sou uma pessoa confiável. E prepare-se. Bombas virão até você. E você vai precisar de discernimento e muito amor. Para ouvir, para orar com a pessoa. Para dar uma direção. Amém? Eu queria finalizar dizendo que quando Jesus nasceu, tem um episódio, ficou episódio, né? Tem uma ocasião em que os magos vão, a Bíblia não diz que são 3, tá? Como gostam de falar por aí, mas a Bíblia não diz que são 3. Os magos foram guiados por uma estrela, e eu amo imaginar essa cena de GPS, seu destino está à direita. O texto está descrito em Mateus, capítulo 2, no versículo 11, eles encontram onde Jesus está. Alguns estudiosos acreditam que ele tinha entre 1 e 2 anos de idade, e eles levam presentes a Jesus. E eles levam ouro, incenso e mirra. Acreditamos que o ouro presente era algo utilizado, né? Presenteava o rei. O incenso era algo oferecido a Deus. E a mirra era uma especiaria que era utilizada em corpos antes do sepultamento. Então, nós cremos que aquilo que aqueles magos enxergavam em Jesus já apontavam para o propósito e para aquilo que ele seria. Ele era rei, ele era Deus e ele seria sepultado para que nós fôssemos redimidos. Então, Jesus sabia quem ele era. E mesmo assim, quando a gente olha para esses relatos e para as pessoas que tiveram experiências com ele, a despeito do que os outros disseram, eu queria finalizar em João capítulo 2, versículos 23 ao 25. A ocasião do templo, né, em que ele corrige, purifica o templo. Mas lá no final do texto diz assim: estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Outras versões diz que não precisava que falassem do ser humano, porque ele conhecia a natureza humana. E posso te falar, Deus não precisa que você apresente ninguém a ele. Às vezes a gente se coloca nesse lugar de falar de alguém para Jesus. Jesus conhece todas as pessoas. Ele conhece as histórias. Ele conhece as origens. Ele conhece quando foram geradas no ventre, porque foi ele que permitiu. Então, quando a gente se coloca diante dele, mesmo que seja para interceder, às vezes a gente se coloca para julgar. Quando você ora por alguém que está errando, indignado, dizendo que Deus deve saber fazer, ou até saber, é como se você dissesse: Deus, licença no trono, porque agora eu vou julgar. Estagiária do trono. Não tem estagiário no céu, não precisa disso lá. Não precisamos apresentar pessoas a Jesus, ele conhece a todos. E ele não se engana com ninguém. Fique tranquilo. A gente vai dar conta só da gente. E é um trabalho. Dar conta de você já dá muito trabalho. Porque quanto mais eu me exponho à palavra, mais coisas eu vejo que precisam ser ajustadas. E eu só tenho tempo de olhar para o Guni e ver o que está faltando na vida do Guni se eu tiver perdido esse tempo de fazer comigo. Porque se a palavra for o espelho e eu for diante do espelho, eu não vou nem lembrar do Guni. No máximo de interceder. Porque como um ser humano igual a mim, ele também precisa do Senhor e da misericórdia. Entende? Então é uma análise, autoanálise. E aí a gente se distrai menos. Amém? Que o Senhor guarde o nosso coração de deixar e declarar sentenças. Que o Senhor guarde o nosso coração de ocupar esse lugar como detentores de alguma coisa. Detentores do saber, detentores de uma porção de Jesus. Que o Senhor guarde o nosso coração de ser as pessoas que vão expressar Jesus para alguém de uma forma distorcida. Porque nós precisaremos ter as nossas próprias experiências com Ele. Amém?